Olá, pessoal! Todo mundo bem por aí? Esperamos que sim. Estamos de volta com mais um Mundial Telenotícias, um programa de análises, notícias e opiniões. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos mostrar que o pessoal da esquerda não quer mais saber de comentar o caso Marielle porque está virando uma politização. Caso de Carlos Jordi provoca indignação de parlamentares no Congresso Nacional e futuro ministro da Justiça diz que não vai mexer na pasta e que a mudança de posição será apenas uma transição simples. São os principais destaques que preparamos para você no programa de hoje que está começando agora. Acompanhe. Você gosta de futebol? Se gosta, vai entender o exemplo que eu vou dar agora. E também, se não gosta, vai entender do mesmo jeito. Imagine a seguinte situação. A seleção brasileira vai disputar uma Copa do Mundo, tem o melhor time do campeonato. Passa de lavada pela primeira fase. Passa também bem fácil pelas oitavas, depois pelas quartas e chega nas semifinais. Ei, maravilha! Até aí, com o show de bola dos jogadores e o excelente preparo técnico e físico, a confiança do torcedor está nas alturas. Ele já tem a plena certeza que o time vai ser campeão do mundo. Compra cerveja, chama os amigos para o churrascão em casa, todo mundo bem confiante. Chega a hora do jogo. O time entra em campo e passa igualmente fácil pelo adversário e chega na final. Que maravilha! Nós já vimos isso acontecer antes. É muito bom. Todo mundo, jogadores, comissão técnica, mídia, patrocinadores e torcedores, do mais velho ao mais novo, ninguém tem dúvida alguma que a taça está garantida. É um show só. E para melhorar a expectativa, o adversário é um time sem tradição. Vamos colocar aqui apenas como exemplo um Japão da vida, sei lá. Se bem que hoje em dia, para se chegar a uma final da Copa do Mundo, ninguém pode ser mais bobo, não é isso? Mas apenas para ilustrar o nosso exemplo, o time adversário é bem inferior que o nosso. Aí a confiança chega no seu ápice, no topo das galáxias. E começa o jogo, final. Vuvuzelas, gritaria para todo lado, estádio lotado, torcida organizada, é tudo uma festa gigantesca. O Brasil faz o primeiro gol em menos de 15 minutos. Depois vem o segundo, pouco antes de encerrar o primeiro tempo. Acabou. Já são 2-0, ninguém tira mais da gente o título. Os tambores estão rufando e o samba comendo frouxo. Os 15 minutos de intervalo são, na verdade, uma maravilha. Um estado de êxtase total. Festa para todo lado. Segunda-feira nem tem expediente na firma. Eita, bom demais! Jogadores retornam. Aí começa o segundo tempo e a seleção vai tranquila da Silva com a certeza da vitória. Só administrando o jogo. Mas a zebra que ninguém contava, o inesperado, pode acontecer a qualquer momento. E adivinha o quê? Acontece. Faltando 20 minutos para encerrar a partida, o adversário marca o primeiro gol. Uai! Mas não tem nada não. Estamos na vantagem. Ainda temos um gol na frente. 10 minutos depois, o empate vem. Opa! Aí a coisa começa a complicar, mas a sua cabeça de torcedor já está feita. Não tem espaço para imaginar mais nenhum outro resultado. E você não acredita naqueles minutos finais. Ainda tem os pênaltis. É a sua esperança? Vamos para a prorrogação, o jogo está acabando e faltando um minutinho só para encerrar a partida, o desgramado do adversário vai lá e marca novamente. Caramba! Virou o jogo, tirando o título daquele que era certo para ganhar e o juiz apita o final da partida. Ai, como dói! Nós já passamos por isso uma vez, 1950, Maracanã lotado, Brasil e Uruguai, lembra disso? Você está em choque, não acredita? Estou sonhando?
Alguém me acorde, por favor. Mas como assim? Perdemos? Não pode ser. Não é possível o que está acontecendo. É um sentimento de frustração, de decepção e amargura tão grande que não cabe no peito. É a pior de todas as ressacas. E se o cara não tiver saúde suficiente, pode ter um infarto de tanta frustração. Talvez o exemplo que acabei de dar agora possa ser um exagero, dado a gravidade que o fato representa. Mas quem motivou a situação é quem está pagando o pato agora. Está sentindo no dia de hoje, quarta-feira, a mesma ressaca de ter perdido uma Copa do Mundo. É ridículo, eu sei, mas veja o que disse essa pessoa. Quem mandou matar Marielle Franco? Se nós pegarmos o que a investigação avançou, nós temos 3 acusados principais. Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro. O segundo acusado, Elcio Queiroz, preso, assim como Rony Lessa, e que teve 12 vezes, ao menos, no condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. O terceiro nome envolvido, Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, que tinha a mãe e a esposa como funcionárias no gabinete de Flávio Bolsonaro. Depois ele foi executado na Bahia, numa operação que envolveu policiais civis do Rio e que a irmã dele qualificou como queima de arquivo. Quando tem rabo de porco, focinho de porco, nariz de porco, as suspeitas são inequívocas. Uau, uau, uau! Acabaram fazendo porcalhada. Isso é uma declaração chata, criminosa e leviana, uma associação proposital e consciente de um nome, sem provas, a um crime hediondo. Isso foi feito lá atrás, é verdade, mas a esquerda tinha tanta certeza que a família Bolsonaro estava envolvida no caso Marielle que não admitia mais nenhuma outra opção. Era ele o culpado e pronto, acabou. Lula falou do mesmo jeito, sugerindo essa associação também em vários discursos. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a mesma coisa. Faziam pronunciamentos que levavam a esse entendimento claro. Todo mundo tinha essa certeza. Pois hoje de manhã, o que se viu na mídia foi um silêncio estupendo de alguns e outros que diziam que isso era uma tremenda besteira, de ficar politizando o assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Veja que concordamos com isso também. É uma besteira, sim, e das grandes. Mas esse comportamento de tentar evitar a politização, deveria existir em qualquer situação de resultado, concorda? Se fosse de um lado ou de outro. Mas não é assim que acontece. Imagine se naquela camisa que estava a estampa Dilma 13 estivesse escrito Bolsonaro 22. Imagine! Faça esse exercício. O que você acha que iria acontecer? Será que o pessoal estaria falando a mesma coisa? Tipo, não vamos politizar essa questão, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Iria? Pois foi o que eu ouvi hoje o dia inteiro. Não. Não se pode politizar isso. É ridículo. Essa camisa, esse apoio ao PT foi lá atrás, o cara pode ter mudado de opinião? Eles disseram. Sim, e estão corretos. Isso foi lá atrás e o cara pode ter mudado de opinião muito. Sim. Mas não é disso que estamos falando agora. O caso não seria levado em consideração da politização se a esquerda criminosa sim, porque cometeu vários crimes de integridade, de danos morais e materiais, não tivesse puxado a linha nessa direção. Você lembra do caso do cara lá do sul do país que entrou numa festa de petistas e atirou no dono da casa, o matando imediatamente e fugiu logo depois, na sequência? Lembra disso? Só porque ele era eleitor de Bolsonaro, a esquerda queria a prisão do ex-presidente. Disse um monte de besteiras, como se Bolsonaro tivesse dado a ordem para o cara fazer o que fez. Bolsonaro teve de gravar uma mensagem dizendo que condenava todo e qualquer tipo de violência e que não queria o voto daquele criminoso.
Mas a presidente do PT, assim como vários outros militantes de esquerda, fez a festa em cima daquele episódio, politizou tudo até onde não podia mais. Mas com a descoberta de que o possível mandante do assassinato de Marielle Franco é um apoiador das pautas da esquerda, que é amigo do ex-governador Sérgio Cabral, que tinha sido condenado na Lava Jato a mais de 300 anos de cadeia, aí ficou ruim. Não se pode politizar, é desumano. Desumano foi acusar Bolsonaro sem prova. Não deu para derrubá-lo com o caso do Sul, mas no caso de Marielle, ele não tem como escapar. Essa associação, essa acusação, leviana sim, causou um distúrbio emocional no ex-presidente que ficou visivelmente abalado com a sacanagem. Veja o que ele disse na época. A morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. O cara gravou isso de madrugada, quando estava lá na Arábia Saudita. Como, depois de tudo o que aconteceu, não politizar? Aliás, não se trata de politizar, e sim de limpar o nome daquele que foi acusado inocentemente. A esquerda, esse pessoal todo aí que mencionamos, tinha o dever moral agora de ir para a frente das câmeras e reparar o dano que fez, pois as acusações deles caberiam e cabem muitos danos morais. Mas pergunta se eles vão falar alguma coisa. Agora um olha para o outro e diz: ih, deu ruim, melhor não falar nada, que eles esquecem isso daqui a pouco, é bem rapidinho. Isso chama-se hipocrisia e safadeza. A irmã de Marielle, Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial, disse que é um dever do Estado esclarecer o caso. E é mesmo. E assim foi feito. Mas será que todo o empenho para solucionar esse crime teve a ver com a certeza que cairia sobre o nome Bolsonaro? Pode ser. Mas o trabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Polícia Federal foi fundamental e brilhante, não só para elucidar o crime, mas também para provar a inocência de Bolsonaro. Foi sensacional. E por mais que não queiram politizar a questão, não tem jeito. Nesse primeiro momento, não tem. Depois, aí sim, pode-se adotar o curso que se deve. Mas lembrando que houve um outro crime, que foi a queima na fogueira ardente de um acusado sem provas. E por esta razão, isso precisa ser ressaltado. Resolvida essa questão, Bolsonaro sai limpo de mais uma acusação. E o foco agora passa a ser Domingos Brazão. A suposta delação dele ainda não foi confirmada pela polícia, mas também não foi negada. Domingos Brazão nega qualquer envolvimento nesse caso, disse que não conhece ninguém, inclusive. E vai ser bem mais difícil agora provar a participação dele, porque até então seria apenas uma delação. É necessário muito mais do que isso. O motivo do crime teria sido o envolvimento da ex-vereadora na ocupação de um terreno no estado do Rio, onde Domingos Brazão teria interesse. E Marielle estava incentivando a ocupação ilegal do terreno. As histórias batem perfeitamente e os mais próximos das duas partes não têm mais dúvidas sobre essa questão. Agora começa uma nova fase da investigação, a de provar a culpabilidade de Domingos Brazão como mandante do crime. E só para encerrar esse assunto de vez, a esquerda ficou tão desesperada com este resultado que chegou a tentar montar uma nova narrativa de defesa, questionando e sugerindo ainda o nome de Bolsonaro como o mandante do mandante do mandante do mandante. Vê se pode isso, cara. Tem gente que não enxerga, tem a cabeça feita e que nem batendo com martelo ela se abre. Então que viva a vida na insignificância de sua escolha. E agora vamos falar de outro caso também bem cabeludo, que é o caso do deputado federal Carlos Jordi. Você viu o que aconteceu ontem? Foi divulgada a verdadeira foto. A foto que foi usada para manipular uma situação
que levou à acusação do empresário e político carioca Carlos Vinícius de Carvalho como um dos principais envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Essa foto aí é a original. A que foi usada, que entrou no inquérito da Polícia Federal, no documento que a Polícia Federal mandou para o ministro Alexandre de Moraes, era uma outra. Completamente diferente dessa aí, você vai ver já já. O que aconteceu? Se acusava, a Polícia Federal acusou esse senhor aí, o CVC, de liderança de movimento nos atos ilícitos do dia 8 de janeiro de 2023. E aí acontece uma coisa bem interessante. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o que está mostrando essa seta aí. Esse senhor teria chamado o deputado Carlos Jordi de líder. E essa expressão teria levado também a Polícia Federal a identificar Carlos Jordi como o líder daquele movimento. Só que quem conhece Brasília sabe muito bem como é que funciona os trâmites no Congresso Nacional. Quando um parlamentar ocupa uma liderança de alguma coisa, liderança da oposição, liderança de uma comissão, ele ocupa um cargo e é chamado de líder, inclusive pelos próprios parlamentares, deputados e senadores. Os jornalistas sabem disso. Os jornalistas se referem a esse parlamentar como líder. Líder, me responda isso. Líder, fale sobre isso e coisa e tal. Então, você não chama o cara de deputado ou senador, você chama ele de líder. E o Carlos Vinícius, como também é político, é amigo de Carlos Jordi, é do Rio de Janeiro, se referiu ao deputado como ele gosta de ser chamado, como qualquer líder gosta de ser chamado. Ele é líder da oposição na Câmara dos Deputados. E oposição não é só o PL, são todos os partidos que fazem oposição ao governo federal. Imagina, ele trata de estratégias e assuntos extremamente importantes que valem ouro para a equipe do governo. Porque você põe o dedo ali dentro, você põe o olho ali dentro e você passa a saber tudo que eles estão planejando. Então veja, chamar o deputado de líder não quer dizer que ele seja líder de um movimento, principalmente aquele movimento do dia 8 de janeiro. Pois muito bem, alguém pegou essa foto, que nós vamos mostrar novamente, você vai ver já já. Essa foto foi manipulada. A foto verdadeira, que é essa aí que aparece, ela vai aparecer com um símbolo de eu estive na posse. Lá está. Você tem ali um brochezinho, um adesivozinho dizendo eu estive na posse. E ela faz referência à posse do presidente Jair Bolsonaro no dia 1º de 2018. E aí, olha aí, essa é a foto verdadeira. Alguém pegou essa foto e apagou, como estava sobre uma camisa branca. Veja que atrás tem uma outra pessoa. Essa outra pessoa também estava com esse adesivo no peito e esse adesivo foi apagado, foi manipulado. E essa foto foi entregue para a Polícia Federal. Veja que houve um crime para incriminar alguém. E agora a gente se pergunta, a Polícia Federal é dotada de profissionais excelentíssimos. Tem peritos de todas as áreas. Será que ninguém conseguiu perceber que essa foto tinha sido manipulada? Ninguém percebeu? Então agora é necessário saber quem foi que cometeu esse crime. Alguém cometeu isso e entregou para a polícia, ou esse crime foi cometido dentro da própria polícia? Porque se ele foi cometido dentro da própria polícia, aí o problema é mais sério, porque a polícia foi criada para combater o crime e não se associar ao crime. Essa foto foi manipulada não por acaso, ela foi intencional. Se não foi dentro da polícia, alguém que entregou a foto para a polícia foi o responsável por esse crime. Então a polícia tem que ir atrás. E a pergunta é, o ministro Alexandre de Moraes sabia disso? Será que ele foi induzido ao erro? Um erro que a polícia descobriu logo depois e mandou soltar o CVC que estava detido no Rio de Janeiro. Isso também cabe indenização. O cara foi arrasado, Imagina, moralmente e materialmente ele perdeu muita coisa. Então isso é muito sério.
E o que está por trás disso? Que euforia era essa? Que ganância, que desespero era esse de tentar encontrar um crime nas ações do deputado Carlos Jordi para justificar uma busca e apreensão? Isso foi proposital ou isso foi ocasional? Realmente a polícia cometeu um erro. Então isso precisa ser esclarecido. O ministro da Justiça atual, Flávio Dino, não deu um pio a esse respeito. Imagine se fosse o contrário, é muito grave. O cara não é um cidadão comum, é um deputado federal, está dentro do parlamento brasileiro e é líder da oposição. O deputado, o telefone é devolvido, o CVC, o amigo, é liberado, pede-se desculpa, aperto de mão, fica tudo certo. Mas e as informações que a polícia conseguiu recolher do deputado Carlos Jordi, principalmente nos telefones dele? Essa informação como fica? Alguém agora está de posse de toda a estratégia. Tudo bem, foi até aquele momento, a oposição continua trabalhando, continua se desenvolvendo, e a polícia diz que não é só aquilo ali que justificou o processo de busca e apreensão no gabinete e nas residências do deputado federal. Mas foi um erro grave. Será que todas as outras coisas, também agora que a gente fica pensando, não foram adulteradas? Viu como é que as coisas ficam, inconsistentes? Houve a ordem do judiciário e agora os parlamentares estão revoltados. Na tarde desta quarta-feira, a oposição, os parlamentares de oposição do PL, não só deputados, mas senadores também, se reuniram no Congresso, foram todos para Brasília, em caráter de emergência, se reuniram para discutir agora o andamento de uma CPI da toga, do abuso do judiciário. Veja o que vai acontecer. Se alguém já tinha dúvida com relação a isso, se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tinha alguma dúvida lá no passado com relação a isso, agora ele está sendo pressionado. Não vai dar para resistir e muito provavelmente uma CPI, as assinaturas para a constituição de uma CPI vão aparecer. Era isso que se queria com esse erro? Eu acho que esse pessoal precisa de um pouco mais de paciência e cautela antes de tomar decisões que podem trazer prejuízos irreparáveis depois. E já que falamos de justiça, tem mudanças chegando por aí. O ministro atual, Flávio Dino, vai deixar o cargo e o novo ministro, Ricardo Lewandowski, vai assumir a partir do dia 1º de fevereiro. E o que está na pauta, como já foi adiantado, é a questão da segurança pública e o combate ao crime organizado. Mas o que esperar do próximo ministro com relação a principalmente o crime organizado? Muito se espera, mas pouco ele tem a oferecer. Ricardo Lewandowski disse no final desta terça-feira, e voltou a repetir na manhã desta quarta-feira, que vai seguir a mesma linha adotada pelo ministro atual, Flávio Dino, que não vai haver grandes mudanças, que o processo de mudança, saída de um e entrada de outro, vai ser apenas uma cerimônia de transição. Ricardo Lewandowski não deve mudar o ministério de imediato. Ele tem 24 posições ali dentro, cheio de assessores, 24 postos que deverão ser mudados. Ele muda agora 6 de imediato, incluindo a chegada do número 2, que seria o secretário executivo do Ministério da Justiça, que será o advogado competentíssimo Manuel Carlos Neto, e mais 5 outros. O resto ele vai mudar depois. Mas com relação ao combate ao crime organizado, Ricardo Lewandowski deixa claro que ainda não tem uma proposta
vai seguir a mesma linha adotada por Flávio Dino. E nós sabemos que a questão do crime organizado requer um trabalho muito mais profundo, muito mais preparado, porque o crime organizado não está mais no nível lá de trás, no nível, né, inicial, aonde se colocava policiais na rua, no combate corpo a corpo e tentava se resolver esse problema. Hoje em dia as coisas já não acontecem mais assim. O crime organizado está num outro nível. É necessário um planejamento muito mais elaborado, né? É necessário educação nas escolas, é necessário inteligência e tecnologia, além, é claro, do combate corpo a corpo, câmeras nos uniformes dos soldados, tudo isso. Mas a inteligência e principalmente a tecnologia é o mais importante. E nós temos, inclusive, uma sugestão. Por que não vai ali nos Estados Unidos, né, na SpaceX, conversa com Elon Musk? Ele tem a empresa dele, né, de satélites, a Starlink, né, que já fez negócios com o Brasil, já colocou satélites, né, sobre a Amazônia, servindo, né, o povo ribeirinho com internet de alta qualidade, legal. Mas o Elon Musk está sendo acusado, né, pelos russos principalmente, de estar usando, né, sua tecnologia de satélite para os militares americanos identificarem pontos estratégicos de tropas russas dentro da Ucrânia, para identificar mobilização do Hamas na faixa de Gaza, no Irã. E é muito fácil. Os caras conseguem lá de cima fechar numa moedinha de 10 centavos e ler tudinho ali dentro. Então vai ali no Elon Musk, fecha o acordo com eles, bota satélite ali em cima, usa um desses estacionários, direciona no Rio de Janeiro, por exemplo, e foca nos caras. Você identifica todo mundo, quando o cara descer para ir à praia, a polícia vai lá e prende. Acabou. Você tem um mapa detalhado de todo o crime organizado. Bom, isso é apenas uma sugestão simples, que obviamente merece mais aprimoramento. Mas esse é o trabalho, esse é o Brasil. E o ministro da Justiça terá que pensar muito. Terá muito trabalho pela frente. E nós esperamos que dê tudo certo. Ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, não deixe de dar um like, comentar e compartilhar. É muito importante para nós. Agradecemos a sua preferência, muito obrigado, e nos vemos de novo na próxima edição. Um forte abraço e até lá.